Bom dia, meus irmãos. É sempre um prazer e uma alegria poder trazer a palavra de Deus para vocês. E o texto de hoje se encontra no livro de Provérbios, continuando a nossa série em Provérbios, no capítulo 4, dos versículos 10 a 19. Provérbios 4, 10 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por eles. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Oremos, irmãos. Senhor, te louvamos pelo dia de hoje, que o Senhor nos conserva como mais um dia de vida e a oportunidade de podermos nos congregar enquanto igreja, enquanto teu corpo, para louvarmos ao Senhor e aprendermos da tua palavra. Abençoa, meu Pai, essa palavra, que não seja uma mera exposição minha, mas que seja o Senhor falando à tua igreja. Aplica essa palavra aos corações, que não seja uma mera informação para um domingo, para o resto da semana, mas que seja a tua palavra operando no coração de cada um aqui, de modo que a gente possa se parecer mais com Cristo. É assim que te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Para onde você vai? Com quem você vai? Quem são esses seus amigos? Que horas você volta? Essas e outras perguntas feitas por pais aos seus filhos são muito comuns e são muito comuns quando nós somos mais novos. Às vezes você tinha que responder de uma maneira mais simples, mais tranquila. Outros pais poderiam exigir de uma maneira muito mais detalhada um roteiro do itinerário do passeio que você ia fazer com seus amigos no shopping. Fato é que sejam mais simples ou mais detalhistas, os pais se importam com a integridade dos seus filhos, porque eles os amam. Por isso, eles vão auxiliar os seus filhos a não se meterem em lugares ou se meterem com pessoas que trazem riscos aos seus filhinhos. E o pior é que, às vezes, a gente dava motivo, né? Andávamos em lugares que os nossos pais nem sabiam. A gente se associava com pessoas que os nossos pais não gostariam. Fazíamos coisas escondidas, esperando não receber a disciplina dos nossos pais. E a gente achava que eles não entendiam a nossa situação, que eles são velhos, e por causa que eles são velhos, nós temos o direito de desobedecê-los. A questão é que o papai e a mamãe sabem melhor da situação. Eles entendem melhor a situação do que você mesmo. E justamente por saber o perigo e as consequências dessas atitudes, eles nos acompanhavam com rédea mais curta ou menos curta, para que a gente pudesse andar num caminho seguro. E a mesma coisa acontece aqui em Provérbios. Agora o pai começa uma nova sessão de admoestações, orientando não somente o seu filho, mas nós, aqui hoje, o caminho que nós devemos andar nessa vida. A sabedoria que devemos andar, a tolice do pecado que nós devemos passar de largo. Vamos ver o texto de hoje em 3 pontos. E o primeiro desses pontos é que o caminho da sabedoria é sem tropeço. O caminho da sabedoria é sem tropeço. Vamos ver os versículos de 10 a 13. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Vemos logo aqui no início o pai novamente chamando o filho a receber sabedoria. A gente vai ver que os versículos 10 e 13, eles são paralelos, como se abrissem e fechassem uma sessão. No versículo 10, ele instrui seu filho a aceitar, a ouvir e aceitar as suas palavras, ou seja, a acatar as palavras de sabedoria do seu pai para praticar essa sabedoria.
A sabedoria não devia ser algo que devia entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas devia ser obedecida, praticada. Não adianta você falar para os outros que você obedece às ordens do seu pai, se no final das contas você não obedece. No versículo 13, ele enfatiza a perseverança do crente na sabedoria. Olha os verbos no versículo 13. Retém, não largues, guarda. A sabedoria não devia ser algo que devia ser aceito e praticado de maneira inconstante. Um dia você é o super crente, no outro dia você é o pior dos pecadores. Viver com sabedoria diante de Deus é viver com constância diante dele, não largando a sabedoria que vem dele de jeito algum. Não quer dizer, meus irmãos, que nós não temos pecado e que é fácil lutar com o pecado todo dia. A gente tem visto nas pregações de 1 João que se nós falamos que nós não temos pecado, a verdade não está em nós. A questão não é se você ganha todas as vezes do pecado, ou se você perder para o pecado uma vez, já era para você. A questão é se você é constante nessa luta contra o pecado, se você persevera em obedecer à sabedoria de Deus. Em ambos os versículos, o 10 e o 13, nós vemos um motivo para que se ouça e aceite a sabedoria, para que a retenhamos, não larguemos e guardemos. O motivo é que a sabedoria nos dá vida. Ao obedecermos à instrução da sabedoria de Deus, certamente evitamos perigos que poderiam encurtar a nossa vida. Mas não somente isso, ao obedecermos a Deus, o próprio Deus nos abençoa e o próprio Deus cuida da nossa vida. E mais, meus irmãos, quando a gente vê falando assim que ela é a nossa vida, não é somente em relação à nossa vida física. A sabedoria ser a nossa vida significa e aponta para a vida além da vida, para a vida eterna. A sabedoria de Deus é o caminho que nós devemos trilhar para chegar rumo ao próprio céu. Vimos, então, o que fazer com a sabedoria e o porquê que devemos fazer isso com a sabedoria. Agora, nesse miolo, né, a gente viu o 10 e o 13, no 11 e no 12, vamos ver como é caracterizado o caminho da sabedoria, o como que ele funciona. Primeiramente, a gente vê que é o pai que coloca o filho no caminho da sabedoria. No versículo 11, vemos que o pai ensinou o filho e é ele que o fez andar. E andar por onde? Pelas veredas da retidão, ou seja, caminhos de justiça, caminhos de santidade, caminhos de obediência. Nós, seres humanos, somos naturalmente ignorantes em relação ao nosso pecado, rebeldes em relação à santidade. Nós suprimimos a verdade de Deus pela nossa injustiça. Nós não conseguimos sozinhos sermos sábios e, por causa disso, muitas vezes vamos andar por caminhos tortuosos, mas o próprio Deus vem a nós. O próprio Deus nos leva para o caminho de sabedoria. Como diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículos 4, 5 e 10, que diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Somente por meio da ação do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, é que nos podemos nos tornar sábios. Assim como também diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em segundo lugar, vamos ver que esse caminho da sabedoria ela é desembaraçado, é sem tropeço. Ele usa essa ilustração do caminho e diz que, ao andar pela sabedoria, a gente não iria vacilar. Que até mesmo se a gente saísse correndo por esse caminho de sabedoria, a gente sequer vai tropeçar. Então, quer dizer que, se nós formos obedientes aos mandamentos de Deus, se a gente temer a Deus, se a gente buscar a sabedoria que vem dele, a gente não vai passar por nenhum problema? Quer dizer que a gente não vai ter nenhuma tristeza, nenhuma decepção, a conta sempre vai estar no azul? É claro que não, meus irmãos. É claro que não.
Os filhos de Deus passam dificuldades nesse mundo, e até mesmo o mais sábio dos homens vai passar por problemas. Haverão doenças, batida de carro, assaltos, problemas financeiros, haverão perseguições e zombarias porque você se converteu, haverá o seu próprio pecado tenazmente te assediando dentro do seu coração e, por vezes, você cedendo. Então, para que serve a sabedoria, então? Cadê a falta de tropeço? A questão não é que não existirão dificuldades, mas é que o caminho da sabedoria de Deus é um caminho de segurança, mesmo em meio às dificuldades. É como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 10, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nesse mundo teremos aflições, mas caminhando na sabedoria de Jesus Cristo, nós podemos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Enquanto a nós, meus irmãos, estamos ouvindo e aceitando a sabedoria de Deus, ou estamos deixando de reter e de guardá-la e deixamos essa sabedoria de lado? Por vezes, nós queremos viver a nossa vida sem a sabedoria de Deus. Não é nem que a gente tem desgosto dessas coisas, né, ou coisa do gênero, mas por mais que a gente diga valorizar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, a lei de Deus, a gente vive uma rotina sem ela. Passamos a semana inteira sem ler um pedaço da Escritura. Passamos até os finais de semana sem fazer nenhuma oração, salvo o culto público, né? Porque aí você tem que orar mesmo, ou fingir que está orando. E quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, você vai tentar resolver da mesma maneira que um descrente faria, porque você não tem a sabedoria de Deus guardada no seu coração para que você não peque. Quando você explode com o seu cônjuge, quando você falta com as suas responsabilidades no trabalho ou na família, quando você quer varrer os problemas para debaixo do tapete e fingir que eles não existem, tudo isso é uma demonstração de falta de sabedoria divina, ou até mesmo uma presença de uma tolice que é demoníaca. Você já está honrando Deus nos lábios, mas o seu coração está longe dele. Está na hora da gente tratar a sabedoria como se fosse a nossa vida. A viver a sabedoria de Deus não é uma coisa opcional para o crente. Ela é uma necessidade, ela é obrigatória. Sabedoria não é nenhum tipo de senso comum para a gente viver uma vida mais confortável. Sabedoria de Deus é um direcionamento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para que você, crente, ande em santidade, para que você, crente, reflita o caráter divino, para que você, crente, seja moldado conforme a imagem de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Entendeu a diferença? Não é apenas dicas para viver a vida mais confortável, mas uma ação de Deus que te transforma. A sabedoria de Deus é um reflexo de quem Ele é. Ao rejeitar a sabedoria de Deus, você rejeita o próprio Deus. E ao passo que rejeitarmos a Deus, vamos rejeitar a vida eterna que Ele oferece. Às vezes, estamos até tentando seguir o caminho sábio, mas as dificuldades parecem ser tantas, né? Seu coração pode ficar tão ansioso em pagar as contas do mês que você não se preocupa em ler a Bíblia. Você pode até querer ser um marido piedoso, crente, mas as brigas com a sua mulher rixosa dificultam muito o meio de campo. Ou você, esposa, quer ser a mulher virtuosa de Provérbios 31, mas tem que lidar todo dia com a preguiça e displicência do seu marido. Você está tão triste com as dores da vida que você diz não ter forças para orar ao Deus de alegria. Parece que toda vez que você quer ser crente, o mundo te dá uma surra. E você fica com as pernas bambas. E parece ser muito difícil de ser crente em todas as situações da vida. Contudo, o caminho que Deus coloca para nós não é um caminho que a gente não vai ter dificuldade. Mas Ele dá um caminho de retidão, um caminho sem tropeço, apesar das dificuldades. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, nós vemos que a operação de Deus no crente falando que pelo seu divino poder,
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Todas as coisas nos foram dadas pelo próprio Deus, para que vivamos de acordo com a sua sabedoria. Não nos falta nada enquanto crentes para a gente poder viver de uma maneira piedosa. E aqui está o segredo. Nós somos unidos a Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, coparticipantes da vida do próprio Deus. E assim a gente pode se livrar das corrupções que existem no nosso coração. Assim a gente pode ser sábio mesmo nas mais difíceis situações. Porque não é a nossa força de vontade, não é a nossa inteligência, não é a nossa força pessoal e interior que vão vencer as dores desse mundo, mas é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, que vence. É o seu Espírito Santo que nos ensina o caminho da sabedoria, é o Pai que nos faz andar no caminho da sabedoria, para que a gente ande e caminhe assim como Jesus Cristo andou. Dessa maneira, não com ditados para viver uma vida confortável, mas com Deus transformando a nossa vida, a gente pode viver mesmo num mundo cheio de obstáculos, porque a gente vai poder correr nesse caminho sem tropeço algum, porque Cristo está conosco, porque andamos no caminho de sabedoria de Jesus Cristo. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto. Se por um lado nós vimos que o caminho da sabedoria é sem tropeço, vamos ver que o caminho dos ímpios é só tropeço. Vamos ver os versículos 14 a 17. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Se antes nós vimos a admoestação do Pai para se apegar, andar, correr, perseverar no caminho da sabedoria, porque era a sua vida, agora vamos ver o mandamento contrário. É descrito aqui o caminho dos ímpios, e como o filho devia fugir dele. Vemos uma grande ênfase e urgência da parte do pai, para que de fato o filho não chegasse perto desse caminho. Os pedidos se multiplicam da parte do pai. Vamos ver, por exemplo, 6 verbos nessa parte falando, um logo após o outro. Não entres, nem sigas, evita-o, não passes, desvia-te, passe de largo. No versículo 14, vamos ver que tem uma admoestação para que não entre e siga nesse caminho. Mas no versículo 15, a gente vai ver que não é nem para passar perto, é para passar longe desse caminho de escuridão, nesse caminho da impiedade. Tamanha é a seriedade que o Pai leva em relação a essa vereda. É como diz no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E como também diz lá, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 5. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O caminho dos ímpios não é apenas uma possibilidade para quem quer viver desse jeito, e esse caminho deixa quieto, deixa os crentes viverem a vida deles tranquilamente. É um caminho que quer puxar todos que chegam perto, que quer tragar, colocar para dentro toda pessoa que só quer dar uma passadinha, só dar uma olhadinha. Assim, um apelo do Pai é um apelo cheio de preocupação, porque ele sabe o perigo terrível que esse caminho apresenta. E o porquê disso? O que tem nesse caminho? Quem são esses perversos que habitam nesse caminho? Há uma descrição muito clara do coração deles. Primeiramente, são pessoas que não descansam enquanto não praticam a maldade, ou mesmo fazem outros praticarem pecados e tropeçarem no mesmo caminho. Sabe aquele prato que você come
que ele é tão gostoso, mas que ele é tão gostoso, mas que ele é tão gostoso, que você não quer só deixar para você, você quer oferecer para os outros, para ele experimentar o quão gostoso esse prato é? É a mesma coisa aqui. No caminho dos maus, no caminho dos ímpios, habitam pessoas que eles se deliciam com o pecado. Eles se empanturram de maledicência, de ódio, de amargura, de lascívia, de mentira, de tudo que é contra a santidade. E mais do que se embriagarem com a maldade, eles querem fazer com que os outros se empanturrem de pecado, assim como eles mesmos o fazem. Assim, eles não somente eles gostam, eles amam, eles se deliciam com esses males, mas eles querem fazer com que os outros ao seu redor sejam exatamente como eles. Às vezes, hoje em dia, tem um pretexto de ser o dono do próprio corpo, de poder fazer o que quiser, e vive a vida inteira procurando prazeres e mais prazeres e mais prazeres, chamando isso de amor ou de liberdade, e acha, por exemplo, a ética sexual cristã um aprisionamento, uma alienação. Na cabeça de muitas dessas pessoas, os crentes não somente têm que aceitar esse estilo de vida ímpio, devasso, que é contra as Escrituras, que é contra a palavra de Deus, mas os próprios crentes têm que deixar de acreditar que a pureza sexual é algo a ser defendida. Às vezes, não precisa ser algo tão ideológico. Às vezes, isso é mais cotidiano, como aquele seu amigo do trabalho que insiste em te mostrar vídeos indevidos, como aquela sua colega que te sugere largar o seu marido e continuar odiando ele com todas as suas forças, como aquele seu amigo da escola que fala que a melhor forma de escapar dos problemas é mentindo. Muito na sociedade se fala do proselitismo dos crentes, de fazer os crentes quererem converter os outros, fazer com que os outros pensem igual a eles, mas todo mundo, crente e descrente, pregam seus evangelhos. Pregam suas formas de ver o mundo e querem que os outros concordem. A questão é qual é o evangelho verdadeiro e quais são os falsos. Qual evangelho explica o mundo como de fato é e aqueles que não explicam. Qual evangelho salva e qual não salva. Os ímpios, não somente eles amam a maldade, mas a própria maldade é a sua rotina. Aqui no versículo 17 é comparado a malícia e a violência como pão e vinho, um símbolo do alimento, do sustento diário. Se, por um lado, o sábio persevera guardando a sabedoria, por outro, o ímpio persevera na sua maldade, necessita da maldade, assim como a gente precisa do alimento diário. Não é somente que o ímpio ama o pecado, quer expandir o pecado dele para os outros, mas ele mesmo se enreda no pecado enquanto ele viver, porque ele acha que o pecado lhe faz feliz, mesmo quando, na verdade, o pecado está o destruindo. É como naquele filme, não live action, o verdadeiro, o filme do Rei Leão, onde Mufasa, um leão, o rei da selva, sobe numa montanha bem alta com seu filho, que é o Simba, e mostra o reino todo para ele, falando a importância e a responsabilidade de cuidar com sabedoria de todo aquele reino. Ele fala que tudo quanto o sol toca faz parte do reino. Mas lá no cantinho tinha um lugarzinho bem escuro, que Mufasa adverte seriamente para que Simba não fosse lá, pois era fora das fronteiras do reino, onde o perigo habitava. E o que é que o Simba faz? Exatamente o que vocês estão pensando. Até porque a maioria, eu creio que já viu. Ele desobedece o pai, ele vai para essa parte escura e quase morre perseguido por animais que queriam devorá-lo. Se não fosse seu pai aparecendo no último instante, provavelmente ele não teria sobrevivido. Enquanto a nós, meus irmãos, nós queremos rir na cara do perigo, achando que somos bons o suficiente para andarmos pertinho do caminho da perversidade e não sermos pegos por ele? Ou vamos escutar a voz de sabedoria do nosso Pai? Por vezes, queremos andar o mais perto possível do caminho dos ímpios e do pecado e querer continuar na luz. Será que eu posso ser crente e fazer isso? Será que eu posso amar Jesus e fazer aquilo? Na verdade, meu irmão, se você estiver pensando assim, muito provavelmente você não tem amado a luz, mas amado as trevas. Porque você parece que está só querendo a luz para poder ser salvo da condenação do inferno. Mas o prazer do seu coração, na verdade, está no pecado. Existem até vezes que a gente quer ser santo, mas sem muito esforço para fugir do mal. Você lê a Bíblia, mas não foge do site indevido. Você ora e fala com Deus, mas você não foge das conversas indevidas com o irmãozinho e com a irmãzinha. Você trabalha na igreja como se você morasse na igreja, mas você, ao mesmo tempo, não foge de companhias que trabalham avidamente para te fazer parar de crer no Evangelho. A regra é clara. Não entres
nem sigas, evita-o, não passes, desvia-te, passa de largo. Devemos detestar o mal, tanto quanto amamos o bem. Se não detestamos o mal tanto assim, provavelmente é porque nós não amamos o bem tanto assim. Você pode até dizer que não é como esses ímpios que vivem fora da igreja, mas você se deleita no mal e ainda quer que os outros caiam na mesma rede que você caiu. Talvez não seja nos pecados públicos, escandalosos, mas nos mais sutis. Por exemplo, o cônjuge que se deleita em reclamar do seu cônjuge, do outro, e quer que todo mundo saiba as fraquezas e os problemas que eles passam, só para denegrir a imagem do seu cônjuge. Aquela pessoa que se deleita na amargura e no ódio contra alguém e quer que todo mundo sinta a mesma raiva que ela sinta contra aquela pessoa. Ou de se achar orgulhosamente muito santo, muito crente, muito teólogo, muito reformado, quer ser visto pelos outros dessa maneira, ao mesmo tempo que você é excessivamente duro e sem amor com os seus irmãos. A gente até falou aqui da rotina de falta de piedade, mas agora a gente vai falar da rotina de pecado. O quão frequentemente você peca? No que você peca? Por que você peca? Às vezes aceitamos até as narrativas do mundo, onde lascívia e impureza é apenas você querer saciar os seus desejos reprimidos. Onde queremos mentir porque o mundo é dos espertos. Onde queremos ser servidos e não servir porque a vida é para ser feliz. Devemos fazer essa autoanálise para entender não somente a nossa frieza para com Deus, mas o nosso ardor pelo pecado. Será que a gente já não está andando no caminho dos perversos? Que a gente possa entender onde estamos pisando, para que possamos dedicar a nossa caminhada não aos nossos desejos, não aos nossos anseios pecaminosos, mas ao próprio Deus. E assim vamos para o nosso terceiro ponto. Vimos que o caminho da sabedoria é sem tropeço, o caminho dos ímpios é só tropeço, e vamos ver agora no terceiro ponto que os dois caminhos trazem consequências. Vamos ver os versículos 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Agora que vimos o caminho da sabedoria e o caminho dos ímpios, vamos ver que esses dois caminhos têm seus próprios resultados, cada um com seu cada qual. Ambos são caminhos que não param na metade, que não tem nenhuma consequência. Se nós nos comprometermos com um ou com outro, vamos receber os seus frutos. Primeiramente, nós temos a vereda dos justos. A vereda dos justos é semelhante a um sol que se levanta de manhãzinha e vai subindo até o céu, até aquele meio-dia bem quente de 35 graus aqui em Brasília. Aquele dia que é um dia perfeito, aquele dia que é um dia um dia firme, forte, que a sua luz alcança todos os lugares. De maneira semelhante, a vida do crente tem que ser um caminho de crescimento, de aperfeiçoamento, em santificação crescente, como também, por exemplo, diz Hebreus 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O sol, durante a manhã, não fica subindo e descendo. Da mesma maneira, a vida do cristão não pode ficar subindo e descendo no caminho da sabedoria. Como também diz, por exemplo, Tiago, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Temos que nos lembrar que a caminhada de sabedoria não é apenas um moralismo, seguir algumas regras para agradar a Deus. Se fosse isso, novamente, dependeria das nossas forças, da nossa inteligência, das nossas capacidades, mas todas elas são falhas, insuficientes para conseguir isso. Antes, a gente vê que é o próprio Deus, que é luz e não trevas, que toma a iniciativa. Ele se une conosco, nos ensina o caminho sábio de andar, nos faz refletir a sua luz de santidade. E nesse caminho de santidade nós nos unimos e encontramos o próprio Deus de santidade no nosso dia a dia. É um ato completamente espiritual da parte do Senhor. Então a gente pode ter a completa segurança de que aquele que começa a boa obra há de terminá-la
até o dia de Cristo Jesus. O sol que ele levanta, ele vai fazer esse dia perfeito. Gregório de Nissa, que é um pai da igreja do século IV, há 1.600 anos atrás, ele já discorria sobre o assunto, falando o seguinte: a pessoa que remove de si todo o ódio e aroma carnal e sobe acima de todas as coisas baixas e terrenas, ascendido mais alto do que toda a terra em seu voo, achará a única coisa digna de ser desejada. Ao deixar essa vida enlameada e empoeirada, ela é purificada através do poder do Espírito, se torna semelhante à luz, é unida à verdadeira pureza e reluz, cheia, repleta de seus feixes, se torna luz, de acordo com a promessa do Senhor, que declarou que o justo brilhará como o sol. Obviamente, meus irmãos, temos a luta contra o nosso pecado. Obviamente, meus irmãos, nós temos as nossas épocas difíceis. Mas a maturidade cristã deve ser sempre crescente. Se você se converteu há 10 anos atrás e tem a mesma maturidade espiritual de 10 anos atrás, alguma coisa está errada. Se você se converteu há 20 anos atrás e ora, e lê Bíblia, e vive sua vida crente da mesma maneira de 20 anos atrás, sem muito crescimento, pode ser um forte indicativo de uma falta de ação espiritual na sua vida. Se você está com o sol que é Jesus Cristo de Nazaré, cada dia mais você vai brilhar a luz de Cristo. Você vai ser crucificado para o mundo e o mundo crucificado para você. Vai ser mais Cristo vivendo em nós e nós morrendo. Ele crescendo e nós diminuindo. Ele brilha em nós para que nós sejamos como a luz do dia perfeito. Se a vereda do justo brilha cada vez mais e mais, o caminho do ímpio, por outro lado, é pura escuridão e cegueira. Não se enxerga de onde veio, para onde vai, por que está aqui. É como alguém num quarto escuro, tateando as coisas, mas sem saber o que de fato ele está tocando. Lá em Romanos 1, versículos 21 e 22, ele explica o estado natural de pecado dos homens, que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O pecado não somente afeta a moralidade das nossas ações, nos fazendo escravos do pecado, praticantes do pecado, mas também obscurece o nosso entendimento do que é a verdade. Aqueles que se entregam e amam o caminho da maldade já nem sabem o que têm feito, acham que a escuridão que eles vivem é tudo que tem, é tudo que existe. Sabe aquela pessoa que mente que nem sente? Ela já não vê suas mentiras como alguma coisa ruim, mas algo natural, faz parte. Ou aquela pessoa que toda vez se estressa e quer descontar tudo em todos. Para ela, é só uma reação natural. Eu me estresso, é assim. É só assim que eu sou. Quando todo mundo te diz que você está errado em alguma coisa, e a única coisa que você pensa é que o mundo inteiro está contra você, que ninguém te entende. Muito provável que você não está entendendo a sua própria situação de pecado. Enquanto a luz traz entendimento e conhecimento da verdade de Deus, da sabedoria divina, as trevas só impedem que nós possamos compreender a verdade e cheguemos perto da verdade. Como diz Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Antes de alguns filmes adolescentes recentes, vampiros eram de fato monstros terríveis da literatura e do cinema. De fato era um tema de terror e horror. Alguém transformado por um outro vampiro, um ser humano normal, ele se tornava um morto-vivo, sedento por sangue. Mas eles tinham uma fraqueza fatal. Eles não podiam ver a luz do sol. O mínimo contato com a luz fazia com que eles queimassem e se tornassem pó. Assim, os vampiros se espreitavam pela noite, tornando a escuridão a sua morada, sempre à procura de vítimas para saciar seu desejo de sangue e de morte, e poder assim sobreviver. Esse tinha se tornado o seu estado, o seu modo de viver. E alguns já nem se lembravam ou se importavam da vida de quando eles eram humanos.
Mas também a gente vê na literatura e às vezes em alguns filmes, alguns vampiros que, aterrorizados com essa existência monstruosa que eles tinham se tornado, eles fariam de tudo para se tornarem humanos de novo, para viverem as suas vidas sem serem escravizados pelo desejo de sangue e de morte, para que eles pudessem, mais uma vez, andar debaixo do sol. E, meus irmãos, como tem sido a nossa caminhada, o nosso modo de vida? Estamos crescendo em santidade e obediência, como o sol que sobe para ser dia perfeito? Ou a gente está vivendo como vampiros, fugindo da luz de Cristo, se refugiando nas trevas do pecado? Como tem sido o seu crescimento na fé cristã? Você já parou para pensar como era o seu relacionamento com Cristo, com a igreja de Cristo, há 1, 2, 5 anos atrás? Existe algum progresso? Você tem amado mais a Cristo? Você tem obedecido mais os mandamentos? Você tem praticado a sabedoria que vem da parte de Deus? Ou você está igual, ou até mesmo pior do que antes? Às vezes a gente fica se lembrando de uma época do passado, uma época dourada, né? Ou como a gente era crente, a gente evangelizava, a gente orava com fervor, a gente lia a Bíblia 3 vezes por dia, a gente participava de todas as atividades da igreja, a gente se arrependia até dos mínimos pecados. Oh, época boa, oh, época boa. Época boa não pode ser só lá atrás, não, só no passado, não. Época boa tem que ser agora também. Se é a sua época boa de santidade foi só lá no passado, então admita que você não está vivendo uma época boa de santidade agora no presente. E que você tem que se arrepender disso, meu irmão. A nossa maturidade na fé tem que ser crescente, porque é Cristo que está à frente da nossa salvação. Não é as suas forças, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade. Se nós estamos estagnados e estagnando, nós somos como aqueles judeus que já deviam estar comendo o alimento espiritual sólido, mas está tomando leite. Ou será que muitas vezes a gente está andando num caminho de trevas e nem estamos percebendo? É muito fácil, de novo, falar daqueles que estão fora da igreja, que não conhecem a Cristo, que eles vivem tropeçando, mas às vezes você aqui dentro está igualmente cego e nem sabe. Quando você se deleita em maledicência e murmuração e acha normal. Quando você não descansa e nem dorme, enquanto todo mundo na sua casa sente a sua raiva e a sua frustração acerca de coisas do trabalho. Quando você come o pão do orgulho e bebe o vinho da soberba todo dia e faz pouco caso dos seus irmãos. Que você possa sair dessa noite de ignorância e se refugiar debaixo da luz da sabedoria de Cristo. Que nós possamos aprender a nos arrepender desses pecados, conhecer esses pecados, se arrepender desses pecados, para que a gente possa crescer na luz de Cristo. Então vimos que o caminho da sabedoria é sem tropeço, o caminho dos ímpios é só tropeço, e que os dois caminhos têm resultados, têm consequências. Então, aprendemos que não somente isso que temos que ver aqui nesse texto, mas que esse texto é um discurso que discursa sobre Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus encarnada, que estava com o Pai desde toda a eternidade. Ele é o Filho que escuta o seu Pai, que segue perfeitamente o caminho da sabedoria. Ele, que é Deus, se tornou igual a nós, homens, em todas as coisas, porém, sem pecado, sem tropeço nenhum, porque ele é luz, porque ele andou na luz. Agora o caminho é aberto para nós, para que nós possamos andar nesse caminho de santidade seguramente, tranquilamente. Jesus Cristo, ele não entrou na vereda dos perversos e nem tropeçou junto com eles. Pelo contrário, ele fez os ímpios se aproximarem dele e os fez passarem de largo no caminho das trevas. Ele morreu a nossa morte que nós merecíamos por causa do nosso pecado. E agora, ressuscitado nos mais altos céus, ele não dorme e não descansa até fazer todo o seu povo amado não tropeçar mais, a ser uma noiva sem ruga nem mácula. E Jesus Cristo nos retira das trevas, da nossa ignorância, e nos faz parar de tropeçar. Ele é o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, fazendo todo crente brilhar cada dia mais, assim como ele resplandece, até o dia que ele voltará, fazer nova todas as coisas, num mundo onde não mais vai haver noite, mas somente um dia perfeito. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos orienta o caminho de sabedoria. Que possamos guardar a sabedoria, escutar, amar, perseverar nela, sabendo que nela há a nossa vida.
Guarda-nos, Senhor, e afasta-nos do caminho dos perversos, dos ímpios, que às vezes não está diante dos nossos olhos, mas dentro do nosso coração. Que possamos amar o Senhor, que de fato o Senhor já nos dá todas as coisas para a vida e para a piedade. Que possamos agarrá-las, que possamos brilhar a Tua luz, para que possamos crescer cada dia mais até sermos o dia perfeito. Nos livre de andar cegos, sem saber onde tropeça. Graças ao Senhor pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que morre a nossa morte, sofre as nossas trevas, para que a gente possa brilhar a luz que é dele. Assim agradecemos e assim pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e no poder do Espírito Santo. Amém.